noite, meus irmãos. Meu nome é George, sou servo do grupo de oração Beata Helena Guerra, daqui da cidade de Samambaia, no Distrito Federal. Samambaia é o setor 9 da RCCDF. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a apostila 6 do módulo básico, cujo tema é a Igreja, e nós vamos estudar de modo específico o capítulo 3, Estrutura e Organização da Igreja Católica. Então nós vamos ter uma breve introdução, né? A gente vai contar um pouco da história da igreja, falar sobre a Igreja Universal, né? A Igreja Católica, as igrejas particulares, ali diocese, paróquia, as entidades que congregam nas igrejas particulares, a organização e uma breve conclusão. Ok, para a gente começar, a gente tem que lembrar que a igreja foi instituída por Jesus e confiada a São Pedro e aos apóstolos, né? Então, nós lemos lá no Evangelho Jesus definindo Pedro como o primeiro Papa, né? Porém, com o crescimento do número de fiéis, Jesus morre, ressuscita, envia o Espírito Santo, e depois daquela primeira pregação de São Pedro após Pentecostes, a igreja começa a crescer de uma forma muito rápida, né? E é necessário uma organização, uma estrutura para cuidar disso, né? Vai dizer a Bíblia nos Atos dos Apóstolos que não convém aos apóstolos deixar de pregar o Evangelho para estar cuidando de outras situações. Então a igreja ela vai necessitar de uma estrutura. Adiantando um pouco no tempo, em 330, o imperador romano Constantino ele se converte ao catolicismo. E aí a perseguição aos católicos ela acaba. E com o fim dessa perseguição, aumenta ainda mais o número de cristãos, né? Devido a essa liberdade de culto que agora não tem mais a opressão de Roma. Ele vai se mudar para uma cidade chamada Bizâncio, e o Papa foi se tornando a figura mais importante de Roma, né? Nessa época, a igreja recebeu a doação de muitos bens de vários nobres ou de pessoas que aderiam à vida monástica. Então, às vezes a pessoa se convertia ao catolicismo e resolvia doar, né? Assim como nós fazemos a nossa oferta durante a missa ou devolvemos o nosso dízimo, algumas pessoas começaram a dar muitos bens para a igreja. Essas propriedades passaram a se constituir o que se chamou o patrimônio de São Pedro. Só que isso gerou um problema. Qual foi o problema? A igreja ela não era e continua não sendo, né, um organismo militar. Então ela não tinha como defender essas posses. Outros reis cobiçaram esse patrimônio de São Pedro e tentaram tomar isso da igreja. E os papas começaram a buscar a proteção dos reis francos. E em 756, um rei chamado Pepino Breve derrotou os lombardos e confirmou que o patrimônio de São Pedro deveria ficar sob a posse do Papa. Em 800, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador de Roma. E este imperador Carlos Magno reconheceu o Estado Pontifício, né, que durou de 756 até 1870. Quando foi em 1870, Vítor Emanuel, era um rei, ele invadiu esse território e tomou 2/3 do território da igreja. Então, de 1870 a 1929, houve uma grande tensão entre a igreja e o Estado italiano, né? Vítor Emanuel começou isso e os reis que o sucederam não queriam devolver as posses da igreja, né? Principalmente a questão territorial. E aí, em fevereiro de 1929, foi assinado o Tratado de Latrão, que reconhecia a soberania absoluta do Papa sobre a cidade do Vaticano. E o que é a cidade do Vaticano? É um pedaço de terra no centro da Itália, né, no centro de Roma, que é hoje o menor estado independente do mundo, com menos de meio quilômetro quadrado, né? Então essa é hoje a sede da igreja, né? A cidade do Vaticano. Para que isso acontecesse, o Papa teve que reconhecer a perda dos antigos territórios. E aí ficou para a igreja apenas a cidade do Vaticano, alguns lugares extraterritoriais, ou seja, que não estavam dentro da cidade do Vaticano, que estavam em Roma, como as basílicas de Roma, os edifícios da cura e um palácio chamado de Palácio de Castel Gandolfo. Apesar do território ser muito pequeno, a igreja conseguiu manter o mínimo suficiente para preservar sua independência e liberdade. Por quê? Porque se o Papa estivesse dentro de um outro país, de algum outro país, ele teria que seguir as leis daquele país, né?
Ele não poderia fazer aquilo que ele achasse melhor, ele teria que seguir as regras do país. Então, a cidade do Vaticano é um país, né? O chefe de Estado é o Papa e ele tem liberdade e independência. Ele não precisa fazer nada que ele não queira por imposição de outras pessoas, né? Então, a cidade do Vaticano é um país que é a sede da Igreja Católica. E aí está aqui, né? Igreja Universal. É interessante a gente lembrar que católica significa universal, né? Então, aqui está a Igreja Universal, mas poderia estar escrito Igreja Católica, tá bom? E aí, vamos lá, detalhar um pouco da Igreja Católica. O Vaticano é a sede da Igreja, né? E no âmbito universal tem como chefe de Estado o Papa. Então, a cidade do Vaticano é a sede da Igreja e o Papa é como se fosse o presidente, né, deste país. A cidade do Vaticano, o Vaticano, ele é regido por um código, o Código de Direito Canônico. Ele é que rege todas as questões de direito da Igreja Católica, né? Tanto as questões relativas ao território da cidade do Vaticano, quanto, para todos nós que somos católicos, as questões de matrimônio, de batismo, de excomunhão, tudo vai ser definido pelo Código de Direito Canônico, tá bom? E aí nós temos a figura do Papa. Primeiramente, é interessante a gente perceber que, após o Concílio Vaticano II, ficou definido que apenas os cardeais poderiam votar e ser votado na eleição para o Bispado de Roma. O Papa, ele é o Bispo de Roma, tá? Só para que fique bem claro. Então, quando você é eleito Bispo de Roma, automaticamente você é eleito Papa e vice-versa. A idade máxima para participar desse conclave é de 80 anos. Então, você pode ser Papa com mais de 80 anos, mas a pessoa, o Bispo, no caso o cardeal, tem que ser eleito antes dos 80 anos. O título de cardeal, ele é apenas uma honra conferida a alguns bispos, né? Então não existe um status superior do cardeal. O cardeal, ele não é superior a um bispo. Ele é um bispo com um título diferente, né? Que dá a ele a possibilidade de participar do colégio cardinalício, que é o responsável pela eleição do Papa. Então todos os bispos, quando recebem esse título de cardeal, quando há o falecimento ou a renúncia de um Papa, eles são chamados a Roma para que possa haver a eleição do novo Papa. Ele poderá votar e ser votado se ele tiver menos de 80 anos. E aí a gente precisa também conhecer o Colégio dos Bispos. O que é o Colégio dos Bispos? É um organismo formado por todos os bispos do mundo, em união com o Bispo de Roma, como eu já falei, que é o Papa. Nesse colégio não há uma relação de submissão, nenhum bispo é superior ao outro, né? É um local para que eles trabalhem a união dos seus países, das suas dificuldades, das suas esperanças, onde os bispos se unem para definir os futuros da igreja. E o que é o sínodo dos bispos? O sínodo dos bispos é uma reunião específica, né? Então, quando a igreja precisa resolver alguma situação, ela pode definir que haverá um sínodo dos bispos, ou apenas uma reunião para que eles continuem se unindo, né? Para que tenham relações, para que se encontrem, né? Porque imagina, um bispo da África provavelmente ele não vai encontrar regularmente um bispo do Brasil, ele não vai conhecer um bispo da Alemanha, né? E é necessário essa união, né? Essa participação, esse estar junto dos bispos para que a igreja caminhe em unidade, né? Então ele pode ser reunido apenas para que haja essa promoção da união entre os bispos e o Papa, como também para ser deliberado sobre algum assunto. Mais à frente a gente vai ver que existe o sínodo das dioceses, né? Mas esse é o sínodo dos bispos. A Cúria Romana. O que é a Cúria Romana? A Cúria Romana é uma estrutura administrativa que vai ajudar o Papa, né? A apostila vai dizer o seguinte: o Papa necessita da Cúria para exercer os poderes supremos, plenos e imediatos sobre a Igreja. Ela é uma organização hierárquica que auxilia o Papa na administração da Igreja. Então vão existir dentro da Cúria vários departamentos, várias secretarias, congregações, tribunais, que vão trabalhar dentro de temas específicos, né? Para quê? Para que a igreja possa resolver cada um dos seus problemas no seu devido lugar, né? Qual é a função, né? Aqui diz, é responsável pela gestão dos assuntos administrativos e pastorais da igreja como um todo. A Cúria de Roma,
auxilia o Papa para assuntos da igreja inteira. Pode haver uma cúria diocesana para resolver os problemas da diocese, para definir estratégias para a diocese. A cúria romana faz isso em nível mundial, né? O que eles decidem lá é para toda a igreja católica. Lá, na cidade do Vaticano, nós temos a Santa Sé, que é a cúpula administrativa da igreja. Ela é formada pelo Papa, pela Secretaria de Estado, pelo Conselho para os Negócios Públicos, bem como os demais órgãos da Cúria. Então é só para você ir entendendo um pouco da estrutura administrativa da nossa igreja, tá bom? E existe uma coisa que eu não conhecia, né? Foi bom ter lido esse capítulo da apostila, que é chamado os legados do Romano Pontífice. São pessoas delegadas pelo Papa para praticar atos delegados. Eles como se fossem embaixadores. Então, se está existindo, por exemplo, um problema na Suíça, com a igreja da Suíça, o Papa pode delegar uma pessoa para que vá lá representá-lo e ajudar os bispos da Suíça para resolver os problemas, né? Para trazer ao Papa as informações, né? Então, são pessoas, os legados do Romano Pontífice são pessoas delegadas pelo Papa para praticar atos que ele delega, tá bom? E aí a gente desce um pouquinho na estrutura. A gente estava falando de Roma, cidade do Vaticano, né, o topo da Igreja Católica, e agora a gente vem para as igrejas particulares. O que são? É a diocese, né? A diocese e as paróquias são as igrejas particulares. E a diocese ela tem uma estrutura hierárquica. Ela é liderada por um bispo, responsável por supervisionar as paróquias dentro de uma região geográfica específica. Então o Papa, ou alguém delegado por ele, escolhe quem é o bispo responsável pela diocese. Aqui em Brasília a gente tem uma característica um pouco diferente de alguns outros estados, porque nós não temos uma diocese, nós já temos a arquidiocese, né? Mas nos outros estados as dioceses são de cidades menores e a arquidiocese seria a junção de várias dioceses. Qual é a função da diocese? É a administração dos sacramentos, é a preservação, a divulgação e a proteção da sagrada doutrina católica. Entenda, a diocese é uma estrutura onde o bispo está acima das paróquias e ele é o responsável pela administração dos sacramentos. Então ele delega isso aos presbíteros, aos padres, para que eles possam fazer isso nas nossas paróquias. Mas ele também vai cuidar dessa preservação, divulgação e proteção da sagrada doutrina católica, né? Vai ter o bispo titular da diocese, mas nós temos vários bispos auxiliares, né? Porque são muitos assuntos a serem tratados. Quem são os bispos? Os bispos são os sucessores dos apóstolos. Então nós tivemos, quando Jesus sobe aos céus, ele nos deixa com 11 bispos, né? Judas tinha se suicidado, ficam os 11. Depois é eleito um novo, mais um dos apóstolos para substituir Judas, né? E assim a igreja vai fazendo, conforme vai crescendo a estrutura da igreja, é necessário pastores para cuidar. Então os bispos são esses pastores com a missão de ensinar e governar em comunhão com os demais bispos e papa. Na igreja católica, para ser ordenado bispo, é necessário que existam outros 2 bispos. Utilizando o que foi feito pelos apóstolos, eles se reuniram os 11 e elegeram o próximo bispo, né, o próximo apóstolo, no lugar de Judas. E a igreja manteve essa tradição. Quem já é bispo pode ordenar um novo bispo, ok? E quais são as suas funções? Como já disse, né? Administrar os sacramentos, podendo delegar aos presbíteros, que são os padres, exercer a autoridade pastoral na diocese. Então todas as questões de disciplina, né, como vem dizer aqui embaixo, promover a disciplina comum a toda a igreja, toda a questão de autoridade, o que a diocese vai fazer, o que os padres podem fazer, se houve algum problema de transgressão de disciplina dos padres, são os bispos que são responsáveis por cuidar disso. E é interessante que, como sinal de unidade, todo bispo tem que visitar o Papa pelo menos uma vez a cada 5 anos. É necessário, para que haja essa comunhão, que os bispos estejam em contato com o Papa, né? Nem sempre o bispo pode ir lá todo ano, mas é uma regra da igreja de que o bispo, a cada 5 anos, pelo menos uma vez, ele tem que fazer uma visita para o Papa, para que não percamos essa unidade entre o Papa que está lá em Roma e os bispos que são sucessores dos apóstolos que estão mais próximos de nós. Quais são as entidades que congregam nas igrejas particulares? Nós temos as províncias eclesiásticas, né?
E o que são as províncias? É a unidade da diocese mais próxima no intuito de promover a ação pastoral comum, mais conhecida como arquidiocese, que é presidida pelo arcebispo. Então, as dioceses se unem, né? É a unidade das dioceses mais próximas. Então, se você pegar aqui, por exemplo, próximo de nós temos o estado de Goiás. E ali nós temos a cidade de Valparaíso, de Cidade Ocidental, de Lusiânia, que são dioceses separadas. Eu não conheço a estrutura ali do Goiás, mas provavelmente ali próximo tem uma arquidiocese que vai reunir essas dioceses mais próximas. Aqui em Brasília nós não temos diocese, nós temos apenas a arquidiocese, né? Que é presidida pelo arcebispo metropolitano. Ele não tem poder sobre os demais bispos. É apenas um elo entre esses outros bispos, né? Então, essas cidades são próximas, existe uma realidade comum entre essas dioceses e eles se juntam para, em união, poder crescer. As demais dioceses que compõem a arquidiocese são chamadas de sufragâneas, e os bispos de sufragâneos. Geralmente, na sede da arquidiocese que está instalado o tribunal eclesiástico para dirimir as dúvidas e as questões relativas aos fiéis perante o direito canônico. Para ficar mais claro para a gente, né, lembrar a questão do direito canônico, por exemplo, se alguém casou e quer tentar invalidar o seu casamento, essa é uma questão que vai para o tribunal eclesiástico. É feita uma petição e o tribunal eclesiástico vai ver se existem as condições necessárias para a dissolução do matrimônio. Então, na arquidiocese é que geralmente fica a sede desse tribunal, onde vão ser resolvidas essas questões. E o que é a Conferência dos Bispos? A apostila vai nos dizer que existe em todos os países, ou na maioria deles, uma Conferência dos Bispos. É a reunião dos bispos de uma nação ou de um determinado território. Ela tem um caráter permanente e exerce a função pastoral em favor dos fiéis. Aqui no Brasil, né, nós temos a CNBB, que foi fundada em 1952, e nós ouvimos falar dela com mais frequência na época da campanha da fraternidade, né? É ela que define a campanha, é ela que define o tema da campanha da fraternidade, e ela exerce essa função pastoral em favor dos fiéis. E aí a gente desce um pouquinho mais para a organização interna das igrejas particulares. Aqui ele fala do sínodo diocesano. O que é o sínodo diocesano? É a assembleia de sacerdotes e de outros fiéis da igreja particular escolhidos que auxiliam o bispo diocesano para o bem de toda a comunidade. Então, por exemplo, né, aqui em Brasília, o bispo, né, ele escolhe alguns sacerdotes de algumas das paróquias e alguns fiéis para compor esse sínodo, para que possam ter ideias, para que possam definir estratégias para algum tipo de missão específica. Existe, como eu disse, a cúria romana e existe a cúria diocesana. O que é a cúria diocesana? É o organismo administrativo da diocese. Via de regra, além do próprio bispo e seus auxiliares, a cúria ainda tem um vigário geral, que é nomeado pelo bispo para ajudar no governo diocesano. Existe um chanceler, que é como se fosse uma espécie de secretário, né? Ele ajuda a cuidar dos atos que os atos da cúria sejam redigidos e despachados, bem como arquivados. Existe um conselho econômico, né, presidido pelo bispo, ou alguém delegado por ele. Tem que ter pelo menos 3 fiéis nomeados pelo bispo, pessoas de preferência que saibam de economia e distintos pela sua integridade, e um ecônomo. E esse ecônomo necessariamente é um perito em economia que tenha uma notável probidade de vida. A cúria diocesana vai ajudar o bispo, né, a tomar conta das questões administrativas da diocese. O que mais nós temos nas dioceses? Nós temos o Conselho Presbiteral, que é o grupo de sacerdotes que auxilia o bispo diocesano no governo da diocese. Nós temos um colégio de consultores, que é formado por alguns dos sacerdotes do Conselho Presbiteral, que vão ajudar o bispo em questões pastorais e administrativas. E nós temos o Conselho Pastoral, que é formado por fiéis em plena comunhão com a Igreja Católica, que se distinguem por uma fé sólida, bons costumes e prudência. Podem ser clérigos, membros dos institutos de vida consagrada ou leigos. E o Conselho Pastoral, ele tem apenas voto consultivo, né? Se quiser ser decidido alguma coisa,
ele não tem poder de decisão, mas ele tem poder de voto consultivo. E aí a gente desce um pouquinho mais, chegando na nossa realidade, que são as nossas paróquias. A nossa paróquia ela é composta pelos fiéis, pelo pároco, pelo conselho pastoral e pelo conselho econômico. Então, administrativamente nós temos, né, o nosso padre, que é o nosso pároco, algumas paróquias têm padres a mais, né, que é o vigário, o assistente do padre. Temos o conselho pastoral paroquial, né, conhecido como CPP. É importante que tenha um conselho econômico para cuidar das finanças da paróquia e, claro, nós, os fiéis. Qual é a função da paróquia? É realizar as celebrações litúrgicas, promover ações sociais e administrar os bens da paróquia. Então, missas, casamentos, né, batizados, os nossos grupos de oração, são funções que vão ser desempenhadas dentro da paróquia. A paróquia é a menor fração territorial da diocese. Então, a gente tem a cidade do Vaticano, né, onde é a sede da Igreja Católica. Nos países, nós vamos ter as arquidioceses e as dioceses, e dentro da diocese nós temos as paróquias. Então, a paróquia é a menor fração da diocese. É uma determinada comunidade de fiéis constituída estavelmente na igreja particular, administrada diretamente pelo pároco nomeado e sob a autoridade do bispo arquidiocesano. O pároco é um presbítero que administra os sacramentos. Essa função é do bispo, mas ele delega ao presbítero, né? Ele administra os sacramentos e exerce em plenitude suas funções sacerdotais e de administrador em nome do bispo. Aqui eu coloquei, né, uma imagem do dia do padre, que diz: ser padre é cuidar do rebanho que lhe foi confiado, seguindo os passos do Cristo, o bom pastor. Então o pároco tem essa missão de cuidar do rebanho. O bispo não tem acesso a todas as pessoas, né? Aqui em Brasília, mais de 2 milhões de habitantes. Nós temos 3 ou 4 bispos. Como é que eles dariam conta de tudo isso? Mas graças a Deus nós temos vários padres espalhados por várias cidades e dentro de cada cidade várias paróquias para que a gente possa ter o nosso atendimento. Não é isso? E dentro da igreja, né, da igreja local, das paróquias, nós temos o Conselho Pastoral Paroquial, né, presidido pelo pároco, no qual os fiéis ajudam a promover a ação pastoral. É comum, né, a reunião do Conselho Pastoral para que se defina o calendário do próximo ano, como serão as ações, quais serão as festas que serão celebradas, quais serão as ações de missão que serão feitas, né? Então o Conselho Pastoral ele tem esse voto consultivo, ele vai ajudar o pároco nas suas questões do que a igreja vai fazer durante aquele ano, por exemplo, né? E o Conselho Econômico é formado pelos fiéis escolhidos segundo normas dadas pelo bispo para ajudar o pároco na administração, principalmente financeira da paróquia, ok? Então, meus irmãos, é um texto um pouco mais teórico, né? Infelizmente não tem como a gente não ficar lendo os slides, mas é para que a gente entenda a estrutura da nossa igreja. Cidade do Vaticano, Santa Sé, Papa, arquidioceses, dioceses, paróquias, a estrutura da nossa paróquia, para que a gente possa bem servir. Amém? Que a gente possa nesse final pedir a Deus que nos dê a graça de sempre pertencer à igreja, de estar em comunhão com o nosso pároco, com o nosso bispo, com o Santo Padre o Papa, buscando em Deus, buscando na igreja do Senhor a fé necessária para continuar, a força necessária para realizar as missões que Ele nos deu, o amor necessário pela igreja, para que a gente possa, como os primeiros apóstolos, ir ao mundo inteiro e pregar o evangelho a toda a criatura, curando os enfermos, libertando os cativos, ressuscitando os mortos. Essa foi a missão que o Senhor deu para a sua igreja, essa é a missão que Ele dá para cada um de nós dois. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele guarde o seu dia, que Ele possa sempre te ajudar a permanecer na caminhada. Amém? Até mais.